Começando a semana, 10K, hein? Mais ou menos 4h40, vamos fazer de média. Tá indo bem tranquilo. E à tarde é dia de físio, fortalecer e recuperar. É a coisa da feia, porque semana passada eu não fui, então o corpinho já tá sentindo. Vamos que vamos. Everybody's got some highs and some lows, but all that matters is how you deal with it all. E aí, hoje vamos fazer um link entre a corrida e a vida. Se você nunca fez isso, eu acho que você está perdendo muita coisa, porque existe uma grande semelhança entre a corrida e a vida. Tem muitos aspectos que são parecidos, e se você é um cara que treina, que corre, você pode tirar muitos benefícios dos desafios que você enfrenta na corrida para sua vida ser melhor, para você ser um cara melhor, uma pessoa melhor. E uma das coisas mais importantes que eu vejo com tudo isso é que a gente aprende a lidar com o processo, entender que as coisas demandam tempo, que a gente precisa desenvolver um método, que a gente precisa trabalhar em cima de um método, que a gente precisa ter paciência nesse processo, porque demora para chegar no resultado que a gente almeja. Então a gente para de ter aquela ansiedade moderna que todo mundo reclama aí de ser ansioso, porque a gente começa a entender que precisa trabalhar o processo, que a gente precisa se desenvolver e que as coisas demandam tempo, e que não é da noite para o dia que a gente vai ficar bom na corrida, que a gente vai correr melhor, que a gente vai melhorar a nossa marca pessoal. Então é preciso ter paciência, e quando a gente começa a entender isso e começa a lidar com o processo na corrida, a gente começa a levar isso para a vida, as coisas começam a se tornar mais fáceis na nossa vida, porque a gente começa a ter esse entendimento e entender que tudo demanda tempo. E aí a gente não se preocupa mais em ter que começar as coisas do zero, em começar tudo de novo, em recomeçar. Então, esse poder de entender o processo e saber que a vida é um processo, como na corrida, é muito importante. E é algo que a gente precisa tirar da corrida e levar para a vida, que as coisas vão se tornar mais fáceis e a gente não vai ser uma pessoa tão ansiosa, tão preocupada se as coisas vão dar certo. A gente vai tentar fazer o máximo possível e lidar com os desafios do processo pelo caminho, com muita resiliência, com muita dedicação, e a gente consegue chegar no resultado que a gente almeja. Então, para mim, uma das coisas mais importantes da corrida, principalmente na minha vida, é essa coisa de entender o processo e respeitar o processo. E uma outra coisa que a gente começa a ganhar como corredor é paciência, porque, cara, correr é uma coisa que você vive completamente diferente, é um tempo mágico, porque às vezes a corrida passa tão rápido, mas às vezes a corrida demora tanto tempo por causa da dificuldade que é. Então você começa a ter um entendimento diferente com o tempo, e você começa a ter uma paciência maior, mais forte, e entender que precisa ter essa paciência. Então a corrida te dá isso, porque é impossível você correr uma maratona se você não tiver paciência, porque você precisa correr no ritmo certo, que você precisa estar durante todo o tempo fazendo o mesmo ritmo, sem querer fazer gracinha, sem querer oscilar o ritmo, sem querer acelerar. Então você precisa ser um cara paciente, e a corrida é paciência. Tanto no treinamento quanto nas provas, você precisa ter paciência para ficar dentro do proposto, para não fugir e para correr o que é preciso correr naquele momento. Então a paciência é algo muito importante, e paciência envolve o processo, porque se a gente não tiver paciência, a gente quer pular etapas, e não tem como pular etapas na corrida, pelo incrível que pareça. Você pode achar que você está pulando etapas, mas de repente você vai ter que voltar aquelas casinhas do tabuleiro, porque você queimou a largada, você queimou o processo. Você tem que fazer as etapas uma por uma, não tem como pular etapa, tem como acelerar, mas pular não tem como. Então uma das coisas que a corrida me ensina muito é ter paciência, e essa paciência eu já levei bastante para minha vida, principalmente no meu trabalho, onde eu sei que às vezes as coisas são turbulentas e dificultosas. Eu pego, dou uma parada, respiro fundo, penso com paciência e com calma, porque se a gente age no calor, no furor e no momento, às vezes a gente toma algumas ações precipitadas e que no futuro não podem ser a melhor solução ou a melhor resposta. Então a paciência é importante para a gente tomar decisões e ter boas decisões. Então quando a gente tem paciência no treinamento, paciência na corrida, a gente começa a ter paciência na vida, e a gente começa a ter decisões mais certeiras, mais definitivas. Então é importante desenvolver isso, e é importante ter paciência.
Bem, esse barulho aí são as maritacas derrubando manga, tá? Não se assuste. Bem, uma outra coisa que a corrida me ensina muito é persistir, resistir e não desistir. Porque a corrida é um esporte difícil, é um esporte de alto e baixo. A gente, em alguns momentos, está lá no topo, a gente está se sentindo muito bem, mas pode ser que a gente comece a se sentir mal, que a coisa comece a ficar feia e a gente está lá embaixo e a gente precisa voltar de novo no topo. Então, o esporte é esse vai e vem, esse sobe e desce, e é muito importante ter essa resistência, é muito importante desenvolver esse conceito de não desistir, de persistir, essa verdadeira resiliência. E o esporte é uma coisa que desenvolve muito isso, desenvolve muita resiliência, porque, cara, às vezes não é fácil, às vezes é difícil, às vezes você está gastando seu tempo, está se dedicando e parece que não vê nenhum resultado. Então aí você tem que continuar martelando, continuar com a picareta, tentando quebrar aquela rocha até aparecer o diamante. E às vezes o diamante está lá no fundo, está bem difícil. Então tirar resultado às vezes da corrida é algo penoso, é algo trabalhoso, e aí desenvolve paciência, aí desenvolve processo. Então é importante a gente ter resiliência. Bem, esses são os 3 pilares aí que eu acho fundamentais na corrida. Eu sei que tem outras coisas e a corrida também traz muita alegria pra gente, graças aos efeitos que ela joga no nosso organismo. Então é muito bom correr, a gente se torna uma pessoa mais feliz. Esse é um dos pontos aí óbvio, que todo mundo sente, que todo mundo experimenta. Conte aí para mim o que você tem desfrutado com a corrida, o que você tem conseguido introduzir na vida com a corrida. Deixa aí nos comentários para mim saber, mas esses são os 3 pontos aí que eu mais sinto e que eu mais vejo importância, pelo menos para mim, na corrida, beleza? Um abraço e fui. Muito obrigado. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message.